Parashat Bo. Interessante nessa Parashá que o próprio nome dela é um nome um pouco intrigante. Bo significa venha, que é do versículo, logo do primeiro versículo dessa Parashá. Vayomer Adonai el Moshe, Bo el Paró, ki ani ichbadeti et libo, ve'et levavadav lemaan shiti ototai ele bekirbo. Então disse Hashem para Moshe, vem até o Faraó, porque eu endureci o seu coração. E fica um pouco, é feita essa pergunta, né? Por que vem ao Faraó? Poderia colocar o nome da Parashá, Vaitpaer, né? E foi glorificado o povo de Israel. Vaitpaer Am Israel, né? Poderia ser, e foi glorificado o povo de Israel. Ou então algo com relação ao próprio Moshe, algum verbo, alguma coisa que tivesse uma ênfase num dos nossos atores principais. Justo, vá até o Paró é uma forma até mesmo aparentemente rebaixada, que Moshe vai ter que ir até o Paró. É feita essa pergunta e uma resposta maravilhosa vem do Rebbe de Lubavitch. Ele explica o seguinte, que a gente tem uma visão normal de que para que possamos nos engrandecer, aumentar os nossos méritos e ser alguém melhor em nossa Avodat Hashem, no nosso serviço divino, nós devemos cada vez aumentar mais em bons atos, em mitzvot, aumenta em estudo de Torá, aumenta em prática de bondade, aumenta em até mesmo compartilhar o estudo para os outros, também é uma mitzvah muito grande, de Zikui Arabim. E dessa forma, a pessoa ela cada vez mais vai aumentando os seus méritos. Porém, aqui, ir até o Paró vem trazer uma representação de que não só a gente precisa nos encher de coisas boas e de bons atos. Isso é importantíssimo. Só que a gente não pode esquecer a segunda parte, que a segunda parte é a gente fazer um ataque forte e reconhecer aonde tem o mal. Assim como o Paró era a origem do mal do Egito, ele se autodeclarava que se criou e ele autodeclarava uma própria deidade do Egito, como se fosse... Ele disse, Ani Asitani, eu me criei, eu me fiz. E coisas que ele dizia que ia acontecer, etc. Ou seja, ele mesmo lidava consigo mesmo sendo uma idolatria, como se fosse um péssel. E disso, a gente aprende que quando a gente chega até o auge da idolatria, o auge do kavod, do egocentrismo, tudo para ele só queria tudo para ele, que as pessoas se ajoelhassem para ele, que todos obedecessem à sua voz. E isso fez com que, com essa ida até o Paró, que as pragas que Moshe e Aharon eles declaravam para o Paró fosse cada vez mais diminuindo ele da sua posição. Tanto que as primeiras pragas, Moshe ia se encontrar com o Paró nas águas do rio Nilo, que de madrugada ele ia para fazer suas necessidades, que ele mostrava para os outros que como ele era um Deus, ele não fazia as necessidades, que não precisava, mas sim ele ia no momento que ninguém estava vendo. E justo Moshe ia para humilhar ele, para mostrar que ele não passava de um ser humano como qualquer outro. Então ele justo ia lá se encontrar com ele e falava as pragas que iam ter. Teve a praga do Nilo, que Hashem fez para humilhar o Egito, porque o Egito tinha como uma de suas deidades o rio Nilo. Então o rio virando sangue, ficando com água podre, impossível de beber, era como se tivessem matado sua idolatria. E depois vieram as outras pragas também, para demonstrar que Hashem tinha o poder em todos os quesitos, em toda a natureza. Hashem ele é soberano em todas as naturezas, em todas as partes da natureza, em todas as partes da criação. Assim como ele fez o Makata do Arov, que foram os animais selvagens que entraram, mataram os Mitzrim, assim como os Kinim, que foram os piolhos, grudaram neles os piolhos que foram feitos
foi uma magia feita, entre aspas, uma magia, foi um milagre que Hashem fez, com grãos menores do que um grão de cevada. Que isso, pelos bruxos egípcios, era algo incrível, era algo que era impossível de ser feito. Tanto que quando foi feito cada praga que foi feita, ia o Paró para esses Harutumim, para esses bruxos, e pedia, falava, olha, vocês conseguem também executar esse milagre, né? Essa mudança da natureza, transformar água em sangue, fazer com que venham sapos e comecem a andar por aí. Aí, quando chegou na terceira praga, que foi de Quinim, que foi dos piolhos, aí eles se impressionaram e falaram para o Paró, a gente não pode reproduzir essa praga, Etzba Elohim Hi. Um dedo divino é o dedo de Deus que está aí, já começando a parar de zombar do que estava acontecendo, dos avisos que Moshe estava vindo e avisando o Paró, e já começando a ter uma seriedade maior, percebendo que não era brincadeira o que estava acontecendo, não era só um ato para impressionar os idólatras, era sim Hashem que estava ali por trás, que estava fazendo o que ninguém conseguia fazer dentro de uma terra onde era o auge da bruxaria, era o auge da feitiçaria, então tudo lá eles conseguiam fazer da maneira deles, não era exatamente igual a praga que Moshe fazia, nem Aaron, porém eles a certo nível conseguiam fazer, e isso já para Faraó já ficava justificado isso, aí ele falava, então não preciso libertar o povo de Israel, qualquer coisinha ele usava para se justificar, para dizer isso daí é um acaso, isso não é um milagre sobrenatural. Só que com toda a crueldade que o Faraó tinha colocado em cima do povo de Israel, já estava decretado sobre ele todas as pragas. Por isso que desde o início Moshe recebe a diretriz de Hashem de que por mais que Moshe fosse avisar para o Faraó e ele recebesse as pragas, ele ainda assim continuava com seu coração endurecido, porque Hashem já tinha tirado dele o livre-arbítrio, porque o Faraó tinha sido testado anteriormente. Poderia vir e perguntar, mas como é possível então que Hashem tira o livre-arbítrio de alguém? A princípio isso é um absurdo. Poxa, como é que Hashem tira o livre-arbítrio de uma pessoa, tira a escolha da pessoa de fazer o certo ou de fazer o errado? E a resposta é, nem sempre a pessoa tem livre-arbítrio. A pessoa ela vai ter um teste. Dependendo do resultado desse teste, ela vai ficar meses ou um período específico, pode ser um dia, pode ser semanas, pode ser meses, pode ser talvez anos também, agindo como consequência daquele ato, daquele teste que ela veio para passar. Então o livre-arbítrio dela estava antes e agora foi a consequência. Então essa foi a explicação do porquê que Hashem endureceu o coração do Paró, porque anteriormente ele teve essa chance de não colocar um trabalho tão pesado em cima do povo de Israel, de facilitar para o povo de Israel, de ter um mínimo de agradecimento por Yosef, que foi um hebreu, ter salvo o povo de Israel, na época o povo de Mitzrayim, os egípcios, na época da fome, assim como ele profetizou, assim como ele interpretou o sonho do Paró, assim ele também conseguiu fazer com que os egípcios sobrevivessem àquela época de desgraça, de seca, de fome. Então, dessa mesma maneira, esse agradecimento se surgisse para o Faraó e ele agisse de uma maneira normal, humana, com os hebreus, então assim também Hashem não endureceria o coração do Faraó. Porém, como naquela situação ele tinha feito tudo de pior com o povo de Israel, ele se banhou em sangue de bebês, por ele ter ficado com uma doença de pele, então os bruxos dele aconselharam ele a matar bebês todos os dias, e assim eram, infelizmente, centenas ou até mesmo milhares de bebês mortos para encher uma banheira de sangue, e assim o Faraó poder se banhar. Então esse era o nível do Faraó. Então Hashem já chegou e falou para Moshe, eu vou lerbid et libo, eu vou endurecer o coração dele, e ele não vai aceitar tirar vocês. Por quê? Vem Urash explica, para humilhar o Faraó até o final, para humilhar todas as deidades do Egito até o final. Vai ser o rio, vai ser fora dos limites do Egito que vai ser atacado, vai ser através do barado, que foi do gelo, em forma de fogo, explodindo e arrebentando todos os campos e os animais dos egípcios. E dessa maneira, Hashem foi demonstrando sua soberania em todas as partes da criação, que Hashem controla absolutamente tudo. Por isso, não é à toa
que no Shema Israel está sempre lembrando Zecher Leitziat Mitzrayim. Lembre-se da saída do Egito. Quando a gente vai fazer o Kiddush no sexto dia, no Shabat, Zecher Leitziat Mitzrayim. De novo está lá para a gente se lembrar da saída do Egito. E tem muitas partes que a princípio não tem muita lógica do porquê que isso aconteceu, mas esse foi o início da história do povo de Israel. Essa foi a parte que Hashem, ele demonstrou sua soberania e seu amor pelo povo de Israel. Muitos outros povos, inclusive, podem argumentar dizendo: o povo de Israel pecou nesse momento da história, bezerro de ouro que seja, ou no outro momento da história o povo de Israel pecou, depois, infelizmente, falaram Lashon Hará sobre a terra de Israel, os 10 espiões, e a língua deles caíram, e muitos choraram, e dali veio Tisha B'Av, que foi o dia do choro do povo de Israel. Infelizmente, esse mesmo dia, todos os anos, a gente vai precisar ainda chorar por esse momento, porque o povo de Israel, infelizmente, acreditou nessa Lashon Hará e não escutou que era uma terra de leite e mel que Hashem estava dando para o povo de Israel. Então, esses mesmos vêm e acusam, falam: olha, até tal momento o povo de Israel, o Hashem estava com o povo de Israel. Desse momento para frente já não estava mais, escolher um outro povo. Aí cada um diz: escolheu os cristãos, escolheu os budistas, escolheu os árabes, escolheu. Cada um vai lá e fala: escolheu outro povo. E a gente vê que na época da saída do Egito, como era o povo de Israel lá dentro dessa terra. Infelizmente, eles aderiram à cultura egípcia. Infelizmente, eles não cumpriram mais a Torá, até mesmo pelo trabalho escravo e pelas centenas de anos de dificuldade extrema e de muito sofrimento extremo em cima do povo de Israel. Então eles já não cumpriam mais a Torá. Então calma aí, como Hashem resolveu mandar Moshe para salvar o povo de Israel, sendo que o povo de Israel estava no 49º portão da impureza? O 49º portão. Se entrasse no portão 50, era o último, era o Sha'ar Nun. Era o último portão, não tinha mais como o povo de Israel ser salvo, pela quantidade de tumá, de impureza que o povo de Israel tinha descido. Porém, no 49º, Hashem mandou Moshe e salvou. Então, se for por essa lógica de que o povo de Israel não cumpriu, de certa forma, assim, a vontade de Hashem, e ele foi trocado por outro povo, isso quebra a lógica, porque justo na época da saída do Egito, Hashem libertou o povo de Israel, mesmo que eles não cumpriam, foi pelo mérito do sofrimento deles, pela tzaaká deles, pelo grito deles de sofrimento, de dor, pedindo para Hashem para salvar eles. E o povo de Israel já sabia que ia ser salvo. Tanto que Yaakov Avinu, quando ele foi para Eretz Mitzrayim, para a terra do Egito, ele lá plantou Shittim. Eram árvores chamadas de Shittim, que elas tinham troncos altos e grossos e muito resistentes, e não davam bicho, que eram para serem usados no Mishkan. Yaakov Avinu já sabia que quando o povo de Israel saísse do Egito, eles iriam construir o Mishkan, que era o tabernáculo, que era o templo móvel da época, que eles estavam no Egito, que eles estavam no Midbar, no deserto, que eles moviam esse templo e faziam os trabalhos para Hashem nele. E só de olhar aquela plantação, eles sempre tinham muita esperança, muita emuná de que seriam salvos. Justo Yaakov, ele plantou com essa intenção, justo para que o povo de Israel nunca esquecesse de que em algum momento, em alguma parte da história ali dentro do Egito, eles seriam salvos. E que eles nunca perdessem essa esperança que eles deveriam manter acesa dentro deles. E assim, quando eles foram redimidos, quando chegou Moshe, não importando quais eram os méritos deles, mas sim de seus antepassados, mas sim, dentro do possível, eles faziam a vontade de Hashem, dentro da situação catastrófica que eles acabaram entrando por conta de, infelizmente, se misturar com os egípcios e praticar sua cultura. Por esse motivo, eles tiveram essa dificuldade, mas isso não foi suficiente, e nada vai ser o suficiente, como está escrito na Torá, que o povo de Israel nunca vai ser trocado por nenhum outro povo. E assim mesmo Beshefel HaMadregá, mesmo num nível muito rebaixado, quase no 50º nível de impureza, Hashem mandou Moshe, salvou o povo de Israel do Egito,
e dali carregou eles como filhos, como nenéns, no Midbar, no deserto, deu para eles o man, deu para eles comida, deu para eles tudo, absolutamente tudo. A roupa crescia no corpo junto com eles, a roupa não se destruía com o tempo. Não ficavam doentes, eles tinham nuvens, Ananea Kavod, as nuvens em volta que os protegiam de noite do frio, de dia do sol, e tinham uma outra nuvem, um pilar de nuvem que durante o dia guiavam o povo de Israel e matavam os escorpiões, as cobras, e de noite era um pilar de fogo que deixava o lugar aceso para eles e esquentava eles e matava cobras e escorpiões e tudo que era nocivo no caminho. Então realmente eles foram cuidados de uma maneira sobrenatural durante 40 anos, demonstrando o amor que Hashem tinha pelo povo de Israel, independente de uma queda que ele teve lá na terra do Egito. Continuando, voltando ao comentário do Rabbi de Lubavitch, Menachem Mendel, sobre Parashat Bo. Então, vem até o Paró. Então, não só devemos fazer atos bons, de mitzvot, de mandamentos positivos, e até mesmo se abster de mandamentos negativos, mas também fazer o reconhecimento dentro da gente, através da ferramenta do estudo da Torá, do que Hashem quer da gente, quer que nós lutemos contra a preguiça. Acorde cedo, reze, vá fazer atos de bondade, se for benor, precisa trabalhar, levantar e trabalhar e contribuir para o mundo, que isso é a vontade de Hashem. E agilidade para fazer coisas boas. Agora, se surgir um grupo de amigos chamando para fazer coisas que não tem a ver com produtividade, aí você usa da preguiça para não ir. Tô aqui em casa, no meu conforto, por que eu vou sair agora? Sabe? Começa a usar da preguiça para não ir, para fazer coisas erradas. Mas para fazer coisas certas, usa da agilidade. Sim, a euforia, usar de novo para fazer coisas boas. Então a pessoa, quando ela reconhecer dentro de si a irritabilidade, ela faz um ataque contra ela, ela estuda, entende dentro da Torá como Hashem quer que a gente não use o estresse, ficar irritado. Então a gente vai e faz um ataque contra isso e tenta anular essas características negativas que tem dentro da gente, que a gente nasceu com elas, e dessa forma não só aumentar em mitzvot, em atos bons, mas sim também reconhecer os atos errados que a gente faz. Talvez a gente fale com as pessoas com não tanto respeito, vale a pena a gente se fortalecer nisso e trabalhar também no lado de tratar as pessoas com mais respeito. Às vezes a pessoa está acostumada a xingar, a falar besteira, isso também é algo negativo, um ponto negativo, a pessoa fazer um ataque contra isso, estudar esse ponto, se fortalecer nesse ponto e não voltar a fazer as coisas erradas. Às vezes a pessoa come de um jeito muito rápido, uma quantidade muito grande, isso faz mal para a pessoa, isso equipara ela a um animal, e dentro da Torá isso tem uma importância muito grande que influencia em outras áreas muito importantes da vida e vale muito a pena a pessoa se refrear quanto a isso. Então assistir aulas e tentar ao máximo colocar na prática. Ao máximo. Porque dessa maneira ele vai reconhecer os pontos negativos e jogar um ataque contra e destruir esses pontos negativos, desse modo, fazendo assim como Hashem decidiu que essa paraxá vai se chamar Bo. Assim como Moshe foi até o Paró e através das 10 pragas ele humilhou o Paró, a gente vê até mesmo que no final, depois da praga de Rosher, quando foi anunciado, na verdade, quando estava na praga dos Makat Bechorot, dos primogênitos, aconteceu que no meio da madrugada, a noite virou dia, todo mundo acordou gritando, chorando muito, e o Faraó, ele acordou e ele logo foi ver o que estava acontecendo, se desesperou com toda aquela situação. Ele acordou desesperado, viu toda aquela confusão, todo mundo, todo o Egito chorando, porque a Makat Bechorot, a praga dos primogênitos, ela foi para todo primogênito, homem e mulher, menino e menina, tanto do lado do pai quanto do lado da mãe. Significa que se o primeiro filho da mãe e o primeiro filho do pai, os dois morreriam nessa macá, nessa praga. O interessante foi que em famílias onde tinham 10 filhos, 15 filhos, acabaram que morriam 90%, vamos dizer. De 10 filhos sobravam 2. Sobrava 1 às vezes, 80%, 90% morriam. E aí eles ficavam sem entender
perguntando, mas como pode ser? São só os primogênitos, era para um só morrer daqui, como morreram dois? Aí eles foram entender que era do homem, era da mulher, e na cultura egípcia não tinha muito preso, eles não prezavam muito terem relação só entre marido e esposa. Também, infelizmente, pulavam a cerca, tanto esse quanto aquele, e acontecia, né, que o filho saía de fora do casamento, e assim eles viam que os filhos morriam praticamente todos. Aí foi entender que a Fátima, o Mohammed, essa galera lá do Egito, eles saíam, pulavam a cerca com outras, e assim grande número de egípcios morreram no Egito, e o faraó, ele era também primogênito, e Hashem fez com que ele não morresse. Todos os primogênitos morreram, menos ele. Então ele correu, e Hashem também fez um milagre, que a noite virou dia, a noite ficou clara igual ao dia. Por quê? Para que todos vissem com seus próprios olhos aquela praga acontecendo e não tivesse nenhuma dúvida do que estava acontecendo. E dessa maneira o faraó, que ele já tinha falado para Moshe não ir até o palácio dele, que ele tinha expulsado o faraó e falou que queria matar Moshe, e falou de uma maneira desrespeitosa com Moshe e Aaron. E assim Moshe e Aaron falaram: a gente então não vai mais voltar aqui. E Moshe saiu irritado dessa vez perante o faraó, falou: a gente não vai mais voltar aqui, você que vai vir atrás da gente. E aconteceu que nesse momento, meia-noite, no meio da claridade da meia-noite, no meio da praga dos Bechorot, o faraó ficou tão aterrorizado, em pânico, que ele saiu do palácio dele e foi direto para a cidade dos judeus para procurar o faraó. Ele batia de porta em porta para perguntar onde é que o Moshe vivia. E assim as crianças começaram a zombar do faraó. Falar: ele está aqui, ele está ali, vai até aquela casa, volta nessa daqui. Aí ele foi ainda mais ridicularizado, ele foi ainda mais debochado. Toda a elevação dele, se colocando como um próprio Deus, foi totalmente terraplanada, foi aplainado. O morro de onde ele estava foi aplainado, foi devidamente aplainado, até mesmo depreciado, ficou até mesmo abaixo. Até que depois de muito esforço ele encontrou Moshe, e aí ele implorou para Moshe falar: olha, pega as crianças, pega os homens, pega as mulheres, pega os animais e vão embora daqui agora, não quero ver vocês mais aqui, só pede para Hashem não me matar. Moshe fala: tá bom, vamos sair daqui, mas a gente não vai sair à meia-noite igual bandidos, a gente não vai sair no meio da madrugada igual ladrões, a gente vai esperar até de manhã a gente vai sair. Aí, dali para frente, o faraó já tinha recebido a Macá dele, todo o Mitzrayim já tinha sido devidamente rebaixado pelas suas deidades, inclusive Macá até na praga dos primogênitos, não. Na praga dos primogênitos, como foi a preparação dessa praga? Hashem falou para Moshe, Moshe, avisa o povo de Israel que no dia 10 de Nissan eles têm que pegar um keves, um bode, e esse bode eles vão amarrar no pé da cama. E esse bode vai ficar durante 4 dias lá, para que vocês vistoriem ele um dia depois o outro, e verifiquem se ele não tem nenhuma imperfeição, porque ele será oferecido como Korban Pesach, como sacrifício de Pesach. E um Korban, um sacrifício, ele tem que ser 100% perfeito. Ele não pode ter imperfeição. Então, durante esses 4 dias, os egípcios eles viam que esses bodes estavam sendo amarrados no pé da cama. E eles viam pelas janelas e perguntavam: o que vocês estão fazendo? Eles falaram: a gente está verificando o bode para a gente matar ele daqui a 4 dias, que vai ter Makat Bechorot. E todos que fizeram esse Korban vão ser salvos. Então eles já estavam sendo informados nesse momento de que Hashem iria mandar uma 10ª praga que mataria todos os primogênitos. Então começou a rolar um rumor no Egito com esses primogênitos, que foi mais uma desgraça que aconteceu lá. Os primogênitos também eram vistos como uma deidade do Egito. O faraó era primogênito, todos os primogênitos tinham cargos importantes no Egito, e eles também eram trabalhados como idolatria por conta deles serem primogênitos. Olha que absurdo. Até mesmo sobre isso, os egípcios faziam idolatria. Então Hashem, para destruir, para Leashpil, para depreciar mais uma das deidades do Egito, ele lançou Makat Bechorot, que é a praga dos primogênitos sobre os egípcios. Então, assim, entre esses 4 dias, desde que
Moshe ordenou para os judeus, para os Bnei Israel, amarrarem bode na cama até depois de 4 dias, Arba Esrei Benissan, no dia 14 de Nissan, do mês de Nissan, acontecesse a Shechitá, o abate. Simplesmente houve um Shabat entre esses 4 dias que os primogênitos da terra do Egito fizeram uma revolução. Eles se reuniram, eles começaram a fazer um protesto entre eles e eles queriam matar o Paró, porque eles perceberam que eles iam morrer se o Paró não libertasse o povo de Israel. Então eles fizeram uma rebelião, foi um grande protesto, que eles começaram a matar pessoas, eles ficaram realmente desesperados com todas as 9 pragas que tiveram até então. Então essa 10ª praga para eles estava óbvio que mataria eles mesmos. Então dessa maneira aconteceu mais uma tragédia no Egito, que eles mataram muitos outros nessa rebelião, que o exército do Faraó se opôs àquela rebelião e aconteceu já muitas mortes nesse momento. E foi mais um castigo para os egípcios por terem agido dessa forma tão cruel com o povo de Israel. Então, dessa maneira, a gente já consegue entender, né, com a explicação do Rav Menachem Mendel, que nós devemos investir contra nossas inclinações negativas, nossos pontos negativos, e cada vez mais fazer o serviço a Hashem, cada vez mais enaltecer a Hashem no mundo, que dessa maneira a gente vai conseguir fazer sua vontade, que na verdade tudo que a gente tem é pelo mérito de Hashem. A gente não teve mérito para ser... Nós não tivemos o próprio mérito para ter o corpo que a gente tem, para viver nesse mundo maravilhoso que a gente vive, para ter tantos tipos de alimento para a gente apreciar e ter prazer, de bebidas diferentes também. Então a gente vê que Hashem, ele não economizou em nos dar tudo de melhor aqui nesse mundo, e como recompensa, que é o mínimo, a gente deve enaltecer a Hashem todos os dias, em todas as coisas boas, e até mesmo o que não parece bom, decretos amargos, a gente também deve agradecer, e cada vez mais enaltecer o nome de Hashem no mundo, e estudar a Torá, porque dessa maneira a gente consegue reconhecer os nossos pontos negativos, fazer uma investida contra eles, e fazer desse mundo um lugar melhor para todos nós, trazendo a presença divina para a Terra.